Hoje a gente vai mexer num vespeiro, o crescimento da igreja. Todo mundo quer ver a igreja cheia, né? Mas a pergunta que não quer calar é: a que custo a gente quer ver essa igreja cheia? Existe uma linha, gente, muito tênue entre uma igreja que cresce porque o evangelho está transbordando e uma igreja que cresce porque virou uma máquina de marketing multinível espiritual. Do lado dessa briga a gente tem o modelo G12, ou M12, ou MDA, nomes diferentes, tá? Para uma mesma obsessão por número. Do outro, nós temos os pequenos grupos, ou células, que são o coração de igrejas verdadeiramente saudáveis. Sim, inclusive na tradicional igreja presbiteriana, a gente também tem pequenos grupos. E hoje, então, eu vou te mostrar por que o G12 pode ser uma armadilha perigosa e por que os pequenos grupos é o caminho para o crescimento que não apenas enche os bancos da igreja, mas transforma também as vidas. Então, bora pro conteúdo? Fala galera, Pastor Guedes aqui e, bem, a gente precisa começar dando nome aos bois, certo? O modelo G12 ele foi criado pelo César Castellanos. Ele é um pastor carismático neopentecostal lá na Colômbia. E esse modelo até que parte de uma ideia que parece santa, mas ao mesmo tempo, essa ideia tem uma visão muito engessada das coisas, sabe? Eles tentam replicar o modelo de Jesus com 12 discípulos como se essa fosse uma fórmula mágica. Então, baseado nesse princípio, se você não tem os 12 discípulos, você está fora da visão. Se o seu grupo ele não multiplica a cada 6 meses, você falhou na sua tarefa. E é aqui que a gente consegue ver o primeiro grande erro desse estilo de governo da igreja, a rigidez que ele tem. Gente, Jesus ele nunca engessou o número de discípulos em 12. Quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele envia logo 70. E quando ele envia esses 70, ele envia eles em duplas. O G12 ele acaba então transformando o método em dogma. E quando o método vira um ídolo, as pessoas acabam virando apenas peças de uma engrenagem. E isso é o que nós chamamos de marketing multinível. O foco nunca está no discípulo, nunca está na pessoa que frequenta aquele grupo, mas sim na capacidade numérica que aquela célula ela pode alcançar. Quando a gente começa então a olhar para esses erros desse modelo, a coisa começa a ficar séria. Ela deixa de ser algo somente engessado e passa a mostrar agora pra gente uma toxicidade, certo? O modelo G12, ele costuma vir acompanhado de uma liderança piramidal, ou seja, que tem uma base muito grande e o ápice é pequeno, e também uma liderança tóxica, tá? O líder da célula, muitas vezes, ele quer mandar na vida pessoal dos seus liderados, dos seus discipulados. Ele quer mandar onde essa pessoa vai trabalhar, ele quer mandar onde essa pessoa, com quem essa pessoa vai namorar, ele quer mandar no que você faz com o seu dinheiro. Gente, tudo você precisa perguntar para esse líder, para ele te dizer se isso é correto ou não. E, gente, isso não é um pastoreio. Isso acaba sendo um controle. A gente também não pode esquecer também dos famosos encontros, né, que acontecem normalmente nas igrejas. Retiros cercados de segredo. Você não pode saber o que acontece lá. Nesses lugares, normalmente rola uma manipulação emocional muito pesada. Então, nesses momentos, eles começam a vasculhar o passado dessas pessoas que estão participando para justamente gerar uma quebra emocional. E nesse estado que essa pessoa fica de fragilidade, eles começam a induzir decisões. Querido, eu falo isso com muito temor aqui. Eu sei que existem exceções, eu sei que existem encontros desse que funcionam e funcionam muito bem. Eu sei como muitas vezes o processo regenerador do espírito, ele atua nas nossas emoções também. Ele faz a gente rir, ele faz a gente chorar, ele faz a gente se arrepender. Mas o problema que eu quero alertar aqui é que normalmente nesses locais, quando acontece esse tipo de coisa, o evangelho ali ele acaba sendo deixado de lado e ele começa a ser substituído por uma técnica de coach ou de hipnose coletiva para mudar essas pessoas, para tentar, de alguma maneira, converter essas pessoas. Mas, queridos, a gente sabe que, na verdade, quem convence do pecado é o Espírito Santo através da palavra de Deus. E não o grito de um preletor num retiro secreto. Gente, o Evangelho, ele não precisa de ajuda para converter as pessoas. O famoso pregador Spurgeon, ele tem uma frase sensacional, que ele dizia assim: a palavra de Deus é como um leão. E você comparando a palavra de Deus ao leão, você não precisa defender um leão. Tudo que você precisa fazer para defender esse leão é justamente abrir a jaula que ele está enclausurado e o leão ele vai se defender sozinho. Mas agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar dos pequenos grupos.
E muita gente confunde, mas pequeno grupo, gente, e G12 são bichos completamente diferentes. Eles têm princípios, eles têm finalidades completamente diferentes. No pequeno grupo, o foco não é a estrutura, mas sim as pessoas que estão ali. Ou, como diz o livro maravilhoso do Colin Marshall, de Tony Payne, A Treliça e a Videira, o foco, gente, dos pequenos grupos não é na treliça, na estrutura, e sim na videira, nas pessoas que estão ali. Então, quando a gente lê esse livro, a gente acaba entendendo que a estrutura, ela serve às pessoas, e não as pessoas que devem servir a estrutura. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo desse livro, e é um livro que eu recomendo demais que você compre e faça a leitura dele, para se você trabalha com pequenos grupos no seu livro. Mas voltando, a estrutura serve às pessoas, e não as pessoas devem servir à estrutura. Afinal, gente, Cristo ele veio para salvar pessoas, e não para salvar estruturas como igrejas em si. O que rola então, ou deveria rolar nos pequenos grupos, é justamente a comunhão, ou o relacionamento e a aplicação prática da palavra de Deus. Nesses pequenos grupos é onde normalmente o sermão de domingo ou algum tema que a igreja precisa ser trabalhada vem à vida durante a semana, ou ganha vida durante a semana. Não deve existir uma obrigação matemática de você multiplicar esse pequeno grupo. O crescimento ele vai acontecer, mas ele vai acontecer de forma orgânica. Então, se o grupo ele cresce, é porque as pessoas estão encontrando ali amor e discipulado verdadeiro, e não estão sendo coagidas a participar daquilo ali. A divisão ou a multiplicação que acontece quando esse grupo se torna numeroso, ela também vai acontecer naturalmente. Então, esse crescimento, essa divisão, essa multiplicação vai acontecer como se ela fosse realmente uma célula viva, e não uma imposição de uma planilha de Excel, onde você tem que multiplicar, e crescer, e crescer, e crescer. E, gente, muito interessante. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos, sim, exemplos fantásticos de como os pequenos grupos funcionam e devem funcionar. Por exemplo, a gente tem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Igreja de Manaus e tantas outras grandes igrejas presbiterianas, com muitas pessoas como membros dessas igrejas que funcionam justamente com esses pequenos grupos. Por quê? Porque esses pequenos grupos eles funcionam como um pastoreio mútuo, uma forma de você pastorear mutuamente o rebanho da igreja. Pensa comigo, para uma igreja maior, ou sim, 150 membros, tá? Não estou falando nem de uma igreja gigante. 150 membros ou até menor que isso, é humanamente impossível o pastor dessa igreja acompanhar e estar na casa de todo mundo. Mas, gente, o evangelho ele consegue fazer isso justamente através desses pequenos grupos. Porque cada membro se torna um potencial sacerdote da palavra de Deus. Nesses pequenos grupos, o foco é justamente o sacerdócio universal de todos os crentes. Todo cristão, gente, é um trabalhador na videira do Senhor. O papel do pastor é simplesmente treinar esses membros para que eles cuidem um dos outros. É justamente isso que Richard Baxter ele fazia no seu ministério. No seu ministério, ele dizia que o púlpito era o essencial do ministério. E realmente o púlpito é o essencial de qualquer ministério. Mas o discipulado de casa em casa é onde justamente a videira floresce. Isso, queridos, acaba gerando uma igreja resiliente, uma igreja que não depende de um líder superstar, não depende de um pastor que consiga de forma desumana acompanhar cada um de seus membros, mas é uma igreja que se forma através de discípulos que fazem discípulos. Então, queridos, a minha dica de hoje é: fuja de modelos que te tratam como número ou que usam o medo e a manipulação para poder crescer. Queridos, Deus não chamou você que está aí do outro lado me ouvindo para ser um degrau na pirâmide de ninguém. Ele te chamou para ser um ramo na videira verdadeira, que é Cristo. Então, queridos, invistam em relacionamentos profundos na sua igreja. Se a sua igreja já trabalha com pequenos grupos, participe deles. Se a sua igreja ainda não tem esse trabalho, comece um café com 2 ou 3 irmãos para estudar a palavra e orar junto. Gente, o crescimento saudável de uma igreja é lento, mas ele é eterno, ele não para de crescer. Então, gente, menos treliça e mais videira para nossas igrejas. E aí, o que você achou dessa comparação? Você já teve alguma experiência com o G12 ou participa de algum pequeno grupo abençoado? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. O que você acha sobre o G12? Acha que é uma boa ideia? Que é uma má ideia? E olha, se esse vídeo abriu os seus olhos, esmaga o like aqui embaixo e compartilha com aquele amigo que está precisando de um norte na vida dele em relação a pequenos grupos. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau!